Bom dia, paz do Senhor, galera da Verdades da Bíblia. Vamos fazer mais um vídeo hoje com a graça de Deus. Que nem eu sempre digo, não é uma ministração, é uma prévia para vocês pensar e se interessar aí lá na Bíblia e ver as verdades da Bíblia, né? E hoje o tema que nós vamos falar é sobre oração, né? Por que a oração? Porque é o que está faltando nas igrejas hoje, né? Eu me lembro que lá nos anos 80, mais ou menos, a minha avó ia no círculo de oração, né? O círculo de oração das senhoras, das irmãs, e aquele círculo de oração fazia grande diferença na minha casa. Eu notava isso, eu era criança, mas eu percebia isso. Agora hoje trocaram, né, as orações por campanhas, né? Você quer tal coisa? Faz 7 sexta-feira. Você quer tal coisa? Vai ter campanha de 13 quarta-feira e não sei o que. E esqueceram, né, de dobrar o joelho e conversar com o Pai, né? Que oração nada mais é do que uma conversa com o Pai, né? E o nosso tema hoje é a oração, e vamos passar a vinheta e vamos em seguida começar a nossa prévia. Bom, voltando já, vamos para o tema oração. A oração, vamos começar com 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus nos alerta para orarmos sem cessar em Tessalonicenses. Eu destaquei esse versículo porque a palavra de Deus não fala para fazer campanha incessantemente. A palavra de Deus não fala para você, até num tom vulgar, ir na igreja incessantemente. Não. A palavra de Deus nos alerta para nós orarmos sem cessar, quer dizer, incessantemente orarmos. Temos que orar, por quê? Porque a oração é o contato nosso com Deus. A oração é o alimento forte. Ir na igreja é um alimento. Fazer uma campanha ou outra é um alimento. Só com o alimento forte mesmo, aquele cheio de vitamina, sabe? Quando você vai no médico e está com carência de uma vitamina, aí o médico fala, come tal fruta, ou come tal comida, ou faz tal dieta, que isso vai suprir aquela necessidade em você. Então, a oração é mais ou menos daí o alimento forte. É o alimento que vai fortificar o teu espírito com o Espírito de Deus. Esse é o alimento que é a oração. Por isso que temos que orar incessantemente, sem cessar, entendeu? E mais, né? Sabe, muitas vezes a gente começa a orar por um problema, por uma doença, por um emprego, por uma situação familiar, e aquilo não muda, e aquilo não vai. Sabe por quê? Porque já está provado na palavra de Deus que a oração, quando você começa a orar, a batalha começa a aparecer, entendeu? Por quê? Porque a oração é uma arma. E se você se arma e você é um soldado do bem, automaticamente os soldados do mal vão vir contra você. Tá me entendendo? Automaticamente os soldados do mal vão vir sobre você. E daí é onde começa isso daí. Aí eu separei um versículo aqui sobre esse assunto, né? Sobre as provações que vêm depois da oração, que está em Daniel. Está lá em Daniel 10, 12 e 13. Não sei se você conhece, que quando ele ora a Deus e o anjo vem para ele e fala que Deus ouviu e respondeu a oração dele desde a primeira vez, mas o príncipe da Pérsia, que nesse caso é o inimigo, não permitiu que a oração passasse. Então quando você passa a orar, automaticamente a a minha oração vai encontrar resistência, mas tem que insistir na oração, viu? Daniel, ele não parou, por isso que uma hora o anjo passou aquela resistência e conseguiu chegar até Daniel. Então, se você está orando por um propósito, se você está orando por algo e não está recebendo, continue orando. E veja também o motivo da sua oração. Por exemplo, a cura de uma doença, tá? Uma doença que você pegou através de um vício, de um álcool, drogas. Deus não vai libertar você para você voltar a fazer o que você fazia. Então, qual o meu conselho? Eu digo conselho porque eu não mando, né? A gente aconselha. É você se arrepender genuinamente no teu coração, pedir perdão a Deus, né? O perdão tem um poder assim tremendo na palavra de Deus, né? Pedir perdão a Deus de verdade no teu coração e em seguida pedir a cura, entendeu? E prometer a Deus que não vai mais de maneira nenhuma voltar para aquela antiga vida que você levava.
falava. Porque Deus não vai curar, libertar uma pessoa para ela voltar a fazer o que fazia. Tá me entendendo? Deus não vai fazer isso. Outro detalhe, você está orando por um emprego. Gente, a gente temos no Brasil 12.800.000 pessoas desempregadas. Antes dessa pandemia, né? Desse espírito da morte que se chama coronavírus, né? Mas ele não vai atingir o Brasil que nem atingiu os outros países não, viu? Em nome de Jesus. Então, nós temos 12 mil desempregados. Então, não é só você que está. A Bíblia fala que o sol brilha para o justo e para o injusto. A chuva cai na lavoura do justo e do injusto. Então, não é só você. Agora, a única coisa que eu posso te garantir é que não vai te faltar o pão. Porque o salmista me garante isso no Salmo. Fui criança, sou moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem sua dependência me negar o pão. Fica na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus. Entendeu? E vai orando. Vai orando. Se você percebeu que você perdeu o outro emprego por incapacidade sua, por ignorância tua, sabe? Que tem pessoa que ora. Quando Deus abre uma porta de emprego, ele trabalha 3 meses e fala, não, mas isso aqui não é para mim. Eu sou mais capacitado, eu tinha que ter uma coisa melhor. Agora eu estou varrendo o chão e lá eu era chefe de segurança, lá eu era chefe de departamento, agora eu estou aqui sentado nessa mesinha obedecendo essa pessoa que tem o mínimo da minha idade, eu sou 2 vezes mais velho, e acaba perdendo o emprego. Então você pede perdão a Deus pelas suas atitudes e pede para Deus abrir outra porta de emprego, que você vai honrar essa porta de emprego, assim como você vai honrar o nome dele ali, entendeu? Porque isso já aconteceu comigo também. Eu pedi uma porta de emprego e Deus abriu, e chegou lá eu só reclamava, porque era um apartamento e eu era porteiro, a minha profissão é porteiro, e ali era todo mundo chato, sabe? Nossa, era horrível, e eu só reclamava para Deus, puxa vida Deus, mas oh Deus, ou não sei o que, e isso vai gerando uma negatividade em você, e você vai acabando fazendo as coisas erradas. Eu fui mandado embora, isso há muito tempo, sabe? Antes de conhecer as verdades da Bíblia, entendeu? Porque a verdade de hoje é o seguinte, se você não é próspero, você não tem a bênção de Deus. Um bom testemunho é aquele que você comprou um carro, uma casa ou alguma coisa. É o que você mais vê na mídia hoje, nas igrejas da teoria da prosperidade, entendeu? A salvação, a obediência, ninguém prega mais. Mas aqui está um irmão que hoje te prega a obediência, que a obediência pode tudo, junto com a oração. E demorou muito para mim entender isso daí, porque além de tudo o ser humano é arrogante ainda. Demorou muito. Até que eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, me abre outra porta de emprego que eu vou te honrar. Me abre outra porta de emprego, seja qual for, Senhor, que eu vou te honrar. Aí o Senhor me abriu uma porta maravilhosa de emprego, sabe? Muito boa mesmo. E o incrível é que o milagre de Deus você vê a cada minuto. Ninguém conseguia trabalhar ali porque tinha um cachorro ali, chamava Big, um pastorzão enorme, sabe? E ele não se dava com guarda nenhum que ia ali, guarda nenhum ficava ali com ele. E foi incrível, comigo ele virou o maior amigo meu. Entrava dentro da guarita, eu prendia ele de manhã no maior sossego, eu soltava ele à noite, prendia ele de manhã, ele nunca me mordeu, e sem brincadeira, diante de Deus, ele mordeu uns 5, 6 funcionários lá na empresa. Então, olha o milagre de Deus em cada item da tua vida, sabe? Olha o milagre de Deus em cada respirar que você tem para você poder ganhar o fôlego de vida. Olha que essa doença, esse corona aí, ele ataca os pulmões, você morre por falta de insuficiência respiratória. Ele lhe tira o ar, e o ar quem te deu é o Senhor. O ar quem te deu foi Deus, o respiro da vida, o sopro da vida. Amém? Então vamos voltar aqui para a nossa ministração, né? Se o seu problema é emprego, né, tal, nós temos 12 milhões de desempregados no país, mas você tem que colocar diante de Deus, né? Se o seu problema é conjugal, se o seu problema é sentimental, conjugal primeiro, sabe? Faça tudo com excelência, diante de Deus. Se é teu marido que é arrogante, que é brabo, mostra para ele o amor de Deus, sabe? Sempre com oração e súplica, sabe? E se sua mulher é arrogante, você é um evangélico, coloca ela diante de Deus, sabe? Com oração e súplica, e tudo vai dar certo. Por quê? Porque a oração é
a chave da vitória diante de Deus, sabe? Hoje a oração é a coisa mais importante que nós temos diante de Deus, tá? Não é campanha, não é você frequentar a igreja. Claro, tem que frequentar a igreja para estar em comunhão com os irmãos, lógico. Mas o alimento mais forte de vitamina para o teu espírito é a oração, é o contato com Deus constantemente. Você não vê hoje como o povo está orando por causa desse corona? Até quem não é evangélico está orando, sabe? Eu conheço amigos meus que pulou carnaval e agora está falando de Deus, sabe? Estão falando até versículos bíblicos agora, sabe? Deus não vai ouvir eles? Vai. Deus é Pai. Nós temos que entender que Deus é Pai, sabe? Ele não é ladrão e salteador. Ladrão e salteador é outro. Nosso Deus, Ele é Pai. Ele veio para dar vida e vida com abundância, sabe? Então, tem agora até pessoas que pulou carnaval pedindo, sabe, para Deus abençoar, para Deus guardar, mandando versículos bíblicos por WhatsApp, por um monte de coisa, sabe? Mas vamos ver quando essa pandemia passar. Você vai continuar na sua posição, em nome de Jesus, e eu também na minha, como servo de Deus. Amém? A oração, ela tem fundamento importante até nas decisões que você vai tomar, tá? Até nas decisões. Você vai tomar uma decisão a semana que vem, amanhã ou depois da manhã, tira um tempo para orar. Senhor, através do Teu Espírito, me revela, Senhor, qual minha decisão. Senhor, através do Teu Espírito, me revela, Pai. Eu preciso da Tua orientação para esse detalhe, Senhor, e eu creio em Ti. Sabe? Ora por essa decisão. Sabe por que eu falo isso? Baseado em Lucas 6, 12 e 13. Jesus tinha que escolher os 12 no dia seguinte. Ele ficou a noite inteira em oração. A noite inteira. Você pode ir lá, marca aí, Lucas 6, 12 e 13. Ele ficou a noite inteira em oração. No dia seguinte, ele foi lá e escolheu os 12 discípulos que passou a chamar os 12 apóstolos. Então, sempre depois da oração, tá? Você toma uma decisão. Isso é papel de servo de Deus. Seja qual for sua situação, seja qual for, tá bom? Sempre oração, depois decisão. Marca bem, oração, após, depois a decisão. Porque Jesus fez isso, ele não precisava. Ele já sabia qual era os apóstolos que ele ia escolher. Ele já sabia qual era os homens que iam caminhar com ele. Mas mesmo assim ele orou, sabe por quê? Para me dar exemplo e para te dar exemplo. Que a oração faz parte de cada decisão. Amém? Glória a Deus. Mais um detalhe aqui sobre oração, muito importante. Depois que Jesus orou 40 dias e 40 noites, estava com fome, estava cansado, quem aparece? O inimigo. O inimigo não vai vir quando você está forte. Não, o inimigo vai vir quando você estiver fraco. O inimigo não pega você forte, de jeito nenhum, sabe? O inimigo pega você fraco. Então, fica firme. Mesmo que você esteja fraco, fica firme. Ah, mas como, irmão? Se eu estou fraco, eu estou fraco. Não. Vai lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 10. Pois é na fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Aquela palavra fala. É na nossa fraqueza que nasce a coragem de Deus em nós. Se você está tudo bem, seu celeiro está cheio, sua família está, como um barquinho de vento em polpa, seu carro está na garagem, está tudo pago, tá beleza. Você não vai se preocupar com orar, com prova, com nada. A gente se preocupa a orar na hora que a dificuldade vem. Que nem eu te falei, não está todo mundo orando agora? Porque está todo mundo fraco, com medo desse negócio, sabe? Mas eu digo a você, não tenha medo, porque é na nossa fraqueza que o Senhor opera a bênção dele. Glória a Deus, aleluia. É na nossa fraqueza. Então, se você está fraco, sabe, dê glória a Deus, porque é nessa fraqueza que Deus vai abençoar eu e você. Amém? Orar já dando graça no pedido que ainda não foi atendido. 1 Tessalonicenses 5,18. Para você já orar dando graça, sabe? Você não viu nada ainda, mas ora já dando graça. A oração, ela tem caminho certo. A palavra me fala, orou e não recebeu. Por quê? Porque orou mal. Você orou por um objetivo, já ora dando graça. No dia seguinte, Senhor, obrigado por aquele carro que o Senhor me deu para mim, para o trabalho e para a igreja. Senhor, obrigado por essa cura, mesmo que ainda esteja lá o sintoma e tudo mais. Obrigado por aquela cura, Senhor. Sabe? Sempre dando graça na oração.
viu? E é assim que a gente vai vencer. Tem gente que pensa assim, não, mas eu não vou na igreja porque eu oro em casa mesmo, porque para mim orar eu posso orar em casa. Negativo, não te aconselho a fazer isso não, tá? Mediante a Bíblia, tá bom? Vai lá em Atos 12, versículo 5. Não ore sozinho, sempre conte com a igreja para te apoiar. Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e louvavam, mas lá numa casa tinha os irmãos orando por ele, clamando à noite por ele. Senhor, salva Paulo, Senhor, tira Paulo, Senhor, liberta Paulo, Senhor, tira Paulo de lá, Senhor, está repreendido o inimigo, Senhor, o Paulo vai ser livre, em nome de Jesus eu declaro isso, Senhor. A igreja orando, a igreja orando. Então, se você está com dificuldade, procura uns irmãos de oração. Não procura gente que vai te atrapalhar, não. Que muitas vezes você vai para o irmão e vai falar, irmão, eu quero te pedir um problema aí de oração. E é assim, assim, assim. E irmão, esse problema aí não vai adiantar não. E ao invés de o irmão colocar você para cima, coloca você mais para baixo. E tá cheio desses, viu? Por incrível que pareça, tá cheio desses irmãos. Procure irmão de fé, aquele irmão mesmo que ora. Não, aquele irmão mesmo, sabe, que dobra o joelho e deixa calejar. O irmão vai falar para você, vamos entrar em oração. E Deus vai dar a vitória no nome de Jesus. E a igreja orando lá da prisão. A igreja orando, moveu o braço de Deus naquela prisão. Tá bom? E é assim que nós vamos vencer, sempre orando, tá? A igreja de hoje é tão fraca em oração quanto quando o próprio Jesus teve um ministério de oração. O próprio Jesus teve um ministério de oração. Se você for ler a Bíblia, que nem o canal chama Verdades da Bíblia, se você for procurar as vezes que Jesus orou na Bíblia, ele orava a todo momento. E ele não precisava orar não, mas diretamente ele era tentado pelo inimigo, sabe? Diretamente, você fala, como assim, irmão? Ué, quando ele foi libertar a Maria Madalena dos demônios, era o demônio enfrentando ele. Quando ele foi lá libertar o endemoniado lá do cemitério, era o demônio enfrentando ele, sabe? Como se desse alguma coisa a ele contra Deus, né? Não tem, gente, irmãos, tem que entender uma coisa, não tem briga entre Deus e o demônio, não existe essa possibilidade de briga, entendeu? É só uma palavra de Deus, uma palavra, um gesto, uma mão, pronto, acabou. Não tem briga, sabe? Se você for ler em várias partes da Bíblia, Deus manda um anjo. Muitas vezes Deus manda um anjo. Deus mandou um anjo para contender o corpo de Moisés com o demônio. Um anjo, sabe? Deus nem vem, é besteira, ele não sai do trono. Ele manda um anjo, acabou a conversa. Então, gente, esse Deus precisa que você converse com ele. Esse Deus necessita que você chegue até ele. E isso é só através da oração. Sabe, irmão? E isso é só através da oração. Sabe, irmão, que fala ou pensa, vou orar sozinho mesmo, a igreja não tem importância, está errado. Um grave erro da igreja, orava por Pedro, sabe? A igreja orava por Pedro e aconteceu um milagre. Então, vamos orar mais, vamos clamar mais, vamos pedir mais. Nós temos várias promessas na Bíblia, sabe? Tudo consegue através da oração. Eu vou passar alguns versículos para vocês de promessas da Bíblia. Apocalipse 2:27, comer da árvore da vida. Atos 2:11, ao que vencer darei, ao que vencer não terá segunda morte eterna. Ao que vencer não terá segunda morte eterna. Isso está em Atos, tá? Promessas, Apocalipse 2:17. Promessas, Apocalipse 2:28. Tá? Promessas, Apocalipse 3:15. Deus vai te dar vestes brancas, tá bom? Promessas, Apocalipse 3:12. Te farei coluna no meu templo. Olha que beleza, você vai ser coluna no templo de Deus. Então tudo isso é promessa, sabe? Então, irmãos, vamos ficar firme na oração. Mateus 6:24, orai e vigiar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso Jesus falou, orai e vigiar, para que não caís em tentação. Eu canso de encontrar alguns irmãos na rua. O diabo está se levantando, mas vai cair. Vai cair como? Com uma marretada? Vai cair como? Com uma pedrada na cabeça? Tem vezes que eu tenho vontade de perguntar, você está orando? A pior é se você pergunta, você está orando? Irmão, estou orando, mas não está orando nada. Eu falo isso porque eu já fiz isso também, sabe?
Jeremias 29:12, então me invocareis e oreis a mim, e eu vos livrarei. Então me invocarás em oração, vai orar a mim, a Ele, a Deus, e eu vos ouvirei e vos livrarei. Jeremias 29:12. Marcos 11:24, portanto vos digo, todo o que você pedir em oração, creia que vai receber. Tudo que pedir é em oração, palavra de Jesus. Tudo que pedir é em oração, repete comigo. Tudo que pedir é em oração, glória a Deus, vai receber. Marcos 9:29, ele respondeu, essa espécie de demônio só sai por oração e jejum, mas jejum nós vamos falar numa outra hora. Oração, tá bom? Essa espécie de demônio só sai com oração. Oração é o que te deixa forte, sabe? Oração é o que, sabe, tipo assim, vamos colocar que o super-homem precisava do sol para ele ficar forte, né? Ele tinha a força do sol. Eu tenho a força da oração. Você tem a força da oração. A oração nos deixa super-homem. Super-homem na presença do inimigo, tá entendendo? É assim mais ou menos, entendeu? Então, Efésios fala, orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. 2 vezes ele fala em oração, Efésios. Orar incessantemente e perseverar na oração. Aquilo que eu falei no começo, tá bom? Então a oração é muito importante, meus irmãos. A oração é muito importante. E agora estamos acabando, né, com essa prévia sobre a oração, né? Se você gostou, deixa lá o seu nome e o seu pedido de oração para a gente orar por você. Deixa lá que a gente vai orar por você, bom? Eu aproveito e me despeço de vocês em nome de Jesus e declaro que essa pandemia não vai chegar na tua casa, que Deus vai guardar a tua casa assim como guardou toda a casa do povo de Israel lá no Egito, do espírito da morte. Ele também vai guardar o seu lar, tá bom? E terminando essa prévia sobre a oração, eu quero deixar aqui embaixo para você um link de um filme, tá? Por favor, assistem para vocês verem o que é a persistência na oração, a persistência de se manter na palavra, mesmo na dificuldade. Esse filme é um relato verídico, é baseado em fatos reais, tá? De uma irmãzinha dos Estados Unidos que viveu uma situação muito complicada, mas ela não desistiu de orar, ela não desistiu de ficar na palavra. O nome do filme chama Não Desista Nunca, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? E vocês assistam ele, que vocês vão ver o que é uma pessoa de oração, uma pessoa que fica na palavra de Deus, tá bom? Desse espírito da morte que se chama coronavírus. E amém, fiquem com Deus, até a próxima ministração. Glória a Deus.